Olha que essa confiança que você. Então, boa tarde a todos. Hoje é 31 de janeiro de 2025. O Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca nasce um movimento em prol do registro das memórias que aconteceram na nossa comunidade indiana. A nossa comunidade ela existe desde 1947. Em 57, as primeiras moradias começaram a serem produzidas aqui. Em um dado momento, nós tivemos um processo muito violento que mobilizou toda a comunidade. Isso aconteceu entre 2010 a 2012. E, para contextualizar isso, a gente teve o apoio do Grupo de Terras de Habitação, movimentos sociais, do NEPUM, e muitas pessoas que hoje, se a gente fosse falar, são muitos atores. Então, a cada possibilidade, a gente está trazendo uma pessoa, um personagem que participou, que conhece o que a gente passou. E hoje a gente está com a presença ilustre, eu vou chamar de professor Daniel. Daniel Mendes Mesquita de Souza. Tem doutorado em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, mestre também pela PP, GAU, UFF 2016, arquiteto urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, arquiteto urbanista do Núcleo de Terras de Habitação da Defensoria Pública, pesquisador do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal Fluminense, NEPUM e UFF. Então, para a gente ir logo direto, eu vou pedir para o nosso companheiro faça a sua apresentação, fale como ele chegou aqui na comunidade indiana, e fale todas as participações que ele tem, e depois a gente vai dando seguimento. A palavra é sua, companheiro Daniel. Então, Marcelo, na verdade, eu não estava no NUT ainda quando dessas ameaças de 2010, 2012 que você se referiu, né? Mas eu sei um pouco da história que foi contada pelo engenheiro que trabalhava no NUT antes de eu estar no NUT, né, que é o Núcleo de Terra da Defensoria. Então, para contextualizar, que eu acho que é importante e interessante, né, que era, você deve lembrar dele, o José Simões, né? E ele teve uma participação muito importante nesse processo, né, que foi basicamente demonstrar que a intenção da prefeitura na época era canalizar novamente o rio, né, o rio que passa aí entre a comunidade e o CIEP, né, faria um novo trajeto para o rio ali, e ele, numa das reuniões, demonstrou que eles estavam fazendo com que um novo trajeto canalizado do rio passasse por cima da comunidade, né? E ele conseguiu demonstrar que, já que está canalizando o rio, chega canalização mais para lá e não pega a comunidade. Isso criou um hiato no momento, né? E, claro, por outros motivos também, mas depois desse momento o processo não andou mais, né? Esse processo, né? Essa ideia não andou mais. Outras ameaças aconteceram na comunidade, né? Como eu não estava, então não vou me detalhar muito nisso. Mas vocês resistiram, tiveram apoio da assistência técnica da UFRJ na época, se eu não me engano, o pessoal do Abricó, não é isso? É, Fez alguns projetos, né, de tentativa de garantia, fez algumas intervenções na comunidade, mapeou a comunidade. Então a gente acompanhei, depois conversei com os técnicos da época e fui me aproximando da comunidade. Mas eu acho que a minha maior participação, aí minha, que eu digo do período que eu acompanhei, tá, Marcelo? Porque eu acho que a gente, como assistente técnico, a gente não tem protagonismo nessas lutas, né? A gente ajuda, mas o protagonismo são dos moradores e tal. Mas eu acho que a maior contribuição talvez tenha sido quando a gente quando a gente propôs uma poligonal, né, que foi a poligonal. Poligonal é uma determinada criação de uma área, né, que depois veio a ser as bases da proposta de AES da comunidade indiana,
que hoje ela é uma ex reconhecida pelo município, pela Assembleia Municipal, através de um trabalho que a gente fez. Isso deixa a gente né, contente de ter participado da construção dessa política. Então, se hoje a comunidade indiana é uma área de especial interesse social, o NUT, né, em articulação com os moradores, né, e com o Conselho Popular também, né, de apoio das comunidades, ajudou nesse processo. A gente também tem uma relação, assim, que eu acho que é uma relação bem interessante de construção do conselho, né, que é onde a gente se reúne com diversas outras é, lideranças comunitárias e comunidades em luta, né, para resistir a algumas ideias que a prefeitura tem em relação aos mais pobres, né? Então, assim, nesse sentido, a gente tem aí a Indiana, Marcelo e as lideranças da comunidade como parceiros, e a gente vem construindo essa luta. Então, assim, minha participação assim mais direta na comunidade, eu acho que seriam essas. Não sei se eu fui, Então, né, eu vou didático, né? contextualizar aqui o professor Daniel. O Daniel, depois que o José Simões estava se afastando por algum motivo, não sei se é profissional, mas ele já era aposentado, e ele estava auxiliando o núcleo de terras de habitação, juntamente com a defensora Maria Lúcia de Pontes. Então, em determinado momento que ele teve um afastamento, vale lembrar que em 2012 a gente teve uma liminar. Essa liminar parou o processo de demolição na comunidade de Ana. Essa liminar foi em dezembro de 2012. E de lá para cá, o que aconteceu? Foram várias os desgastes que houveram, porque todo o processo ele tem seus apensos. Então, quer dizer, a prefeitura, a procuradoria do município, ela sempre tentava quebrar essa liminar. O NUT, por sua vez, ele estava sempre enganjado em mostrar que essa liminar era o que segurava a comunidade para ela não deixar de existir, porque existiam fatos que não estavam bem esclarecidos. Quando o professor Daniel veio, assim que houve o afastamento do engenheiro civil José Simões, que trabalhava no TERG, ele começou a acompanhar a defensora Maria Lúcia de Pontes. E esse acompanhamento dele não se deu somente quando ela estava aqui, porque a defensora Maria Lúcia de Pontes era uma defensora, assim, era ligada da tomada. Então, ela, além de fazer o trabalho dela da defensoria, ela monitorava as nossas ações para que nós tivéssemos informações de conteúdos para poder dialogar com tudo, com todos, e para quem viesse conversar com a gente. Porque a gente dava entrevistas e a gente estava muito exposto, então a gente não podia falar nada que comprometesse o processo. O professor Daniel é ligado ao NEPU, lá da do UFRJ, lá de Niterói, junto com a professora Regina Bernstein. Por sua vez, um curso que foi dado lá, no Direito à Cidade, eu fiz parte. Esse curso me ajudou muito a mudar meu vocabulário, que o meu vocabulário era aquele que eu estava contrariado, eu queria brigar. Eu não quero perder minha casa. Então, a soma, a participação do Daniel foi fundamental, porque ele não foi simplesmente aquele que estava fazendo o contralaudo, que estava ali à disposição do núcleo de terras de habitação. Ele já estava fazendo a participação dele, como ele falou agora, do Conselho Popular, dos movimentos sociais, e dando para a gente, que nós que somos os protagonistas, é claro, que nós somos os moradores que moramos aqui, mas a gente não tinha ferramentas. Ele foi um dos que nos ajudou a ter ferramentas técnicas para poder sentar numa mesa e entender o que estava acontecendo, porque a gente ficava dizendo que não aceitava, mas a gente não tinha vocabulário e não tinha conhecimento técnico para falar muitas das vezes. Então, muitas das vezes, alguém falava pela gente. E, com o passar do tempo, nós passamos a ter a nossa própria voz. E com nossa própria voz foi quando, em determinado momento, que o Daniel, acho que ele não percebeu, eu estava numa reunião lá no prédio da prefeitura, juntamente com a professora Maria Lúcia. Quando eu olhei aquele mapa, aquela carta, né? Eu entendi que aquilo ali não estava batendo. E todo mundo falou, não, tá aí, tá aí, tá aí. Aí eu comecei, não, mas isso aqui. Aí a pessoa falou, não, você entende o que está escrito aqui? Eu falei, entendo. Porque eu fiz um curso pelo NEPU e essas linhas aqui, elas não estão legais.
Então, quer dizer, você vê um morador que não é formado em arquitetura urbanismo, não tem doutorado, não tem pós-graduação, não tem curso superior, do nada estava dialogando como se fosse um arquiteto, graças ao conhecimento que foi, de alguma forma, passado por meio do Daniel. O Daniel fez a gente aprender. Porque, cara, de tanto você escutar uma pessoa falar uma coisa, é impossível você não aprender. E isso foi passado, esses ensinamentos, Daniel. Aí, quando você fala do Conselho Popular, a gente se reúne lá, aí tem a Defensoria Pública, tem a Pastoral de Favelas, mas eles querem que a gente tenha o protagonismo o tempo todo. Então, quando o Daniel ele se insere no Conselho Popular daqui do Rio de Janeiro, ele dá um salto de qualidade para aquelas lideranças ou aqueles representantes de comunidades que até então iam lá somente para desabafar que estavam sendo ameaçados pelo poder público. E juntamente com o Daniel entra outros que teriam um cenário muito, entram outros protagonistas nesse cenário. E mais tarde eles vão aparecer aqui para falar por eles. Mas, Daniel, você não foi um mero coadjuvante. Você, pelo contrário, você faz parte da história da Indiana. Porque o que você tinha de conhecimento, você o tempo todo você dividiu, você compartilhou. E isso a gente tem que levar e reconhecer. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tanta importância. Mas aquelas suas falas, aqueles direcionamentos seus foram importantíssimos para que a gente não perdesse o processo. E a ex que o Daniel falou, justamente ele fez parte desse processo de realinhamento daqui, onde foi debatido junto ao gabinete do vereador Raymond, que em 2017 nós tivemos a possibilidade de ter a ex aprovada. Então, a Indiana é uma área de especial interesse social. Não toda ela, mas ela é área de especial interesse social. Tanto é que esse debate de alguém vir nos remover, ele não pode vir nos remover, ele tem que vir para conversar com a gente. Porque hoje a gente sabe os nossos direitos e aproveitando, né, o nosso entrevistado aqui hoje, ele fez um trabalho muito bonito em 2021. Tá? Eu estou aqui com direito à cidade, luta pela moradia na cidade atual, onde é um compilado de movimentos, de instrumentos, de ferramentas que engloba tanto as comunidades lá de Niterói, quanto daqui que passaram pelo processo das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você participou, e esse é um trabalho que vale a pena, porque as pessoas acham assim, ele é um arquiteto, ele é um engenheiro, mas não sabe que o engenheiro, o arquiteto, ele tem que estudar também história, ciências políticas, para tentar entender o conteúdo daquela territorialidade ali. Não é simplesmente pegar uma régua, ou pegar um compasso, ou pegar uma máquina e fazer os cálculos. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa entrada que você tem nessa coisa de formar conhecimento, trazer conhecimento para quem não tem conhecimento. Então, Marcelo, acho que você tocou num ponto que eu gosto muito, né, assim, né, e posso abordar um pouco, assim. Eu não sei se dei sorte ou foi a minha construção profissional, me levou a dois lugares, né, que eu acho que me facilitaram a ter alguns acúmulos que eu acho que são importantes, né. O primeiro, a gente já tratou aqui, é o próprio núcleo de terras, né. Estar no núcleo de terras me permite ter entrada em muitas comunidades, né, que seria muito difícil eu conseguir ter essa relação sem estar com essa participação, né. Mas essa chegada ao núcleo de terras, ela tem uma história, né, que eu acho que é interessante para amarrar essas duas questões, né. Então, assim, no auge da luta contra as remoções nas Olimpíadas, né, eu estava na UF, né, a gente começa a dar muita assessoria técnica às comunidades, né, assim, muitos casos, né, que posso citar aqui, por exemplo, o NEPU foi procurado, NEPU da UF, né, foi procurado para ajudar em Solar da Montanha,
depois foi procurado para ajudar em Vila União de Curicica, em várias comunidades que a gente, né, tem o caso de Vila Autódromo, que é muito conhecido, mas em várias outras comunidades. E isso fez com que o Núcleo de Terras percebesse a importância desse trabalho de contextualizar tecnicamente, né, a defesa da permanência das comunidades. Então, é, isso foi construindo a minha trajetória acadêmica e militante, tá? Não se você entender essa parte como militante, mas também acadêmica. Então, na universidade, eu pude participar de alguns projetos de extensão, por exemplo, universitários, que foi um desses cursos que você fez lá na UF, em que a gente tinha uma parte teórica de sala de aula, mas a gente escolhia uma comunidade. Eu acho que o seu caso foi Fazendinha, não foi, Marcelo? Né? Fazendinha no Sapê, que é um bairro aqui da periferia aqui de Niterói. E a gente a gente foi com a turma para a comunidade e fez levantamentos de campo com a comunidade, com as lideranças comunitárias, as lideranças comunitárias participavam desse trabalho de campo, elas mesmas faziam o levantamento e, junto com os estudantes de arquitetura, desenhavam também. Desenhar no sentido não técnico do termo, mas colocavam no mapa as ideias, seja, né, do ponto de vista de saber onde estão as coisas, mas também de onde estão os problemas das comunidades, de como é que a gente pode resolver. Quando você levanta os problemas, depois as soluções também começam a aparecer, e como é que isso depois pode se transformar num projeto de, por exemplo, regularização fundiária, né, que, que, que na verdade vamos dizer assim, seria o desenho final de um projeto de permanência de uma comunidade, com todo mundo tendo seus documentos, sem nenhuma chance do Estado poder remover as comunidades, né? Então, é um desenho muito interessante, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida acadêmica, as duas caminharam nesse sentido. Eu pude fazer essa publicação que você levantou aí, e todo ano a gente fazia, era um seminário, né, de direito à cidade, que a gente faz praticamente todo ano. Acho que na pandemia a gente pulou um ano, né, e a gente publica esse seminário de ano em ano. Essa publicação é uma delas. E a gente também publicou também a própria experiência do Núcleo de Terra, do NEPU, que é uma outra publicação que eu também faço parte. Depois eu posso até pegar aqui e mostrar. E a gente cita, conta os casos também, né? E quando você conta um caso, né, um caso de remoção, um caso de resistência de uma comunidade, você começa a destrinchar o fio da história daquela comunidade, né? Outros elementos começam a aparecer, as questões internas da comunidade começam a aparecer, e a gente vai tendo que construir um arsenal teórico também para poder falar sobre esses casos. E a gente construiu a ideia do planejamento em situação de conflito, né? Que é um pouco da ideia do que tanto nós do NEPU trabalhamos, quanto a turma da UFRJ, do IPUR, do grupo do Vaine, e tal, de outros companheiros de resistência também, que eles trabalham a ideia de que a gente descobrindo os conflitos, a gente descobre soluções, e quando a gente trabalha esses conflitos, a gente percebe quem são os atores que estão na defesa das comunidades e os atores sociais que estão contra a permanência da comunidade. E a gente começa a destrinchar isso, por que isso, quais são os grupos econômicos que estão por trás disso. Então, de uma história da sua comunidade, você vai vendo que aquilo, na verdade, está amarrado com uma ideia de cidade, com uma ideia de governabilidade da cidade e todos os impactos que isso tem. E como que a gente pode construir tanto um projeto de resistência para um assentamento, uma comunidade, como a gente pode também construir uma ideia de cidade diferente dessas cidades que a gente tem hoje. É uma cidade cada vez de mais concentração de renda, uma cidade para quem já tem vamos dizer assim, para a sua vida resolvida, e para grandes negócios, né? E a cidade que a gente quer construir é a cidade para aqueles que constroem a cidade no dia a dia, os trabalhadores, né? Então, essa seria, assim, vamos dizer assim, o escopo desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Aí eu estou falando pessoalmente, né? O Núcleo de Terras cumpre uma função jurídica, tá, Marcelo? Só para separar isso, eu sou assessor
dos defensores, né, na defesa dos interesses das comunidades. Então, eu sou um perito da parte, que a gente chama, né? Então, é só para contextualizar. Meu trabalho é construir defesas para a permanência das comunidades que estão sendo ameaçadas por remoção, por demolição, às vezes, né, se fosse o caso e tal. Então, eu junto essas duas coisas, tanto um acúmulo teórico, vamos lá, das ciências sociais, como um acúmulo teórico das ciências exatas, como arquitetura, engenharia. Nós aqui, só para complementar o que você falou, nós chegamos aqui a fazer o URB Indiana 1 e 2, 2016 e 2017. Que justamente foi o que deu liga para a gente poder ter essa ex do vereador Raimundo, hoje é deputado federal. Então, tudo que você contextualizou agora vem de encontro ao que a gente fala, o direito à cidade. Você fala que nós fazemos parte da cidade. Só que quando a gente se sente ameaçado pelo processo de condução, essa coisa da gente ser estigmatizado, a gente acha que em determinado momento a gente está ocupando, está invadindo um espaço que não é nosso. Mas, na verdade, esse espaço é nosso, porque a gente mora na cidade. O poder público é que foi, de certa forma, ele não tomou conta daquele espaço ou ele não soube organizar para que a coisa não perdesse o controle aos olhos dele. Porque, na verdade, aos nossos olhos, a gente sabe quem é o dono do quê e quem mora do lado da gente, quem mora na frente e quem mora atrás. Mas o poder público, ele usa de muito mecanismo. Os mega eventos, como você está descrito nesse livro, Direito à Cidade, foi uma justificativa para estigmatizar muita gente que fez a história dessa cidade. Enquanto que a gente vê em outros locais, os trabalhadores que não são alocados para trabalhar em determinada região, eles, quando chegam lá, eles já têm uma vila específica para que eles possam morar com suas famílias, ou se eles, depois que acabar a obra, eles permanecem ali. Então, eles não precisam inventar mecanismos para poder ficarem próximo ao local de trabalho. Então, a cidade vai sendo construída, a cidade não tem um controle populacional, não tem, como se diz, um controle de onde as pessoas de massas vão ficar. Em determinado momento, querem extirpar, como se a gente fosse uma doença, como se a gente fosse sabe, algo que não poderia estar ali. Isso é falta, muitas das vezes, da organização do próprio poder público. Então, quando a academia chegou em determinadas comunidades como a nossa, ela mostrou que nós não somos culpados de estarmos aqui, porque não houve um estudo, não houve um controle, não houve uma fiscalização antecipada. Então, do nada, querem mudar a cidade para a cidade ficar bonita para quem? Um evento de 10 dias, como você mesmo falou, citou a Vila Autódromo, para quê? Para depois de passados 3, 4 anos, tudo aquilo ser demolido e não ter valor nenhum, nem para a sociedade civil e nem para a própria cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, os mega eventos eles vieram com essa faceta e acabou causando um problema em várias comunidades. E você fez parte daquela pessoa, daquele representante que pode esclarecer muitos dos nossos que fazem parte da luta pela moradia, que nós não estamos aqui por acaso. Nós podemos não ser, eu não tenho entendimento, mas hoje a gente tem entendimento. Hoje a gente participa de eventos, a gente entra muito, sai calado, mas se perguntado, você sabe falar se aquilo que foi falado ali tem algo a ver ou não. A gente sabe entrar na internet, a gente sabe pesquisar, a gente sabe quando a coisa está sendo dita com clareza ou não. Bom, Daniel, eu agradeço a tua fala e esse registro vai ficar para a posteridade. Quem sabe alguns anos você vai ver esse vídeo e você vai falar, nossa, passou-se um tempinho, mas muito rápido, mas esse registro deveria não, tinha que ser feito, porque você participou da nossa luta.
A nossa luta ela não acabou, não iniciou somente em 2010. A nossa luta foi desde o momento que esse local aqui foi os primeiros moradores, porque a gente nunca teve aquilo que toda a comunidade deveria ter, que era o reconhecimento do poder público das pessoas que moram aqui. Aqui moram trabalhadores, aqui moram pessoas que fazem a economia da cidade girar. Mas a gente nunca foi visto como isso. A gente foi visto simplesmente como pessoas que dão prejuízo. Mas tudo que a gente faz, a gente gera renda. A gente gera impostos. A gente paga impostos. A gente só não tem tudo aquilo que a gente paga é, de alguma forma, realizado aqui dentro. Então, suas considerações finais, meu amigo, tá bom? Bom, só para falar alguma, primeiro agradecer, né, porque eu não agradeci no início, né, mas pelo convite, falar que fico muito contente pelas palavras do Marcelo, acho que a dedicação da gente como pesquisador e como militante do direito à moradia é esse intuito de fazer parte, mas sem tirar o protagonismo das comunidades mesmo, mas ela fazer a luta, porque assim eu também faço parte da cidade, então é uma luta minha também, né? E nesse sentido, só queria complementar com uma ideia, né, que eu acho que é uma ideia que tem que estar na cabeça da gente e dos lutadores pela moradia, né? Assim, o Estado brasileiro nunca quis que os pobres fizessem parte da cidade. A primeira ideia de quem era responsável por construir as cidades no início do século passado era que favela e comunidade não deviam existir e que deveriam ser retiradas da cidade. Essa era a ideia que estava por trás, vamos dizer assim, do sentimento daquela classe governante, vamos colocar assim, né? É, e isso nunca saiu da ideia de grupos que estão no poder até hoje. O que a gente vê no centro da cidade do Rio de Janeiro, a forma com que está sendo conduzido a ocupação do centro, ela é claramente discriminatória a uma parcela da população, né? Nada ou muito pouco vem sendo construído para que a população de baixa renda possa ficar no centro da cidade, onde a infraestrutura já existe. Querem que a população siga, né, siga morando em lugares onde a infraestrutura ainda não existe, onde ela tem que construir tudo, ou seja, né, a cidade não vem sendo pensada para absorver a sua população. Então, nesse ponto de vista, a gente tem sempre que estar respondendo uma pergunta que eu acho que a Raquel, Raquel não, a Hermínia coloca para a gente, que eu acho que é muito interessante, a Hermínia Maricato, né? Gente, onde é que os pobres vão morar? Porque se a gente continuar fazendo isso, os pobres vão continuar morando nas áreas mais frágeis da cidade, nas áreas onde tem escorregamento, no leito dos rios, porque elas não têm condição de se sustentar na cidade. Ou a gente pensa uma cidade para todos, ou a gente vai acabar construindo a cidade para poucos e que muitos trabalham para que poucos possam continuar sendo poucos. Então, eu queria fechar com essa ideia e me colocar à disposição da comunidade indiana para o que vocês precisarem. Muito obrigado, professor Daniel. Fica com Deus. E você também. Valeu!